A fé também precisa ser cultivada. A fé não é algo que a gente fabrica, compra, é uma virtude, é um dom que Deus nos deu. E como todo dom, como tudo que muito vale, muito custa. Ela pede cuidado, pede zelo, pede trabalho. E hoje, no dia de São José, eu penso o tamanho da fé que ele teve. Já pararam para pensar? Situação. Ele em nenhum momento questionou, ficou procurando respostas, mesmo não tendo-as todas. Ele confiou, ele entregou e ele seguiu o caminho, foi orientado, confiando plenamente em Deus. Não tinha contrato, não tinha garantia, não tinha clareza, mas tinha fé. E isso foi suficiente para ele ser responsável e criar com todo amor, proteger com todo amor o Filho de Deus, Jesus. Ele continuou e talvez seja isso. Fé é continuar nosso caminho, mesmo não tendo certeza, clareza do que nos espera. A fé nos alimenta, a fé nos guia de certa forma. E nossos olhos terrestres, terrenos, não são capazes de enxergar, mas os da alma sim. Isso me lembra um versículo que eu vou trazer aqui para vocês, que está em Coríntios, capítulo 2, versículo 9. É como está escrito: coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou. Está em Isaías 64,4. Tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Bonito, né? Ou seja, vivemos pela fé e não pelo que vemos. E isso muda tudo. Muda a forma como lidamos com determinados obstáculos. Muda a maneira como a gente carrega a cruz. Que cada um chama do que quiser, mas todos temos cruz, né? Obstáculos, desafios para lidar, para manejar em nossa vida. E a fé faz com que essa travessia, esse manejo seja muito mais tolerável. E ter fé não é apenas um título, né? Eu tenho fé, acabou aí, não. A fé, ela precisa, como eu disse no início, ser cultivada. O que é isso? A gente precisa trabalhar ela, estudar ela, meditar, vigiar, orar. Quanto mais a gente treina, é igual a musculação, quanto mais a gente estuda, né? Quanto mais a gente trabalha em cima dela, mais a gente se aproxima dela, mais a gente enriquece dela. E quanto mais a gente só usa como um título, deixa de ladinho porque não tem tempo de trabalhar nela, mais a gente se afasta, sem perceber. Ela vai assim diminuindo, escorrendo pelas nossas mãos. E quando a gente precisa. E isso não é opinião, também está na Bíblia. E eu vou trazer aqui para vocês. Está em Romanos, capítulo 10, versículo 17. Logo, a fé provém da pregação, e a pregação se exerce em razão da palavra de Cristo. Ou seja, a fé provém do ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Cristo. Ela se fortalece quando a gente se abre. Então, talvez hoje você não precise de respostas, não precise de um cronograma, de um caminho claro, sinalizado, com pisca-pisca brilhante, faça isso. Não. Talvez você precise abrir a portinha do seu coração,
a sua alma, estudar, meditar, esse dom divino que Deus te deu, que é a fé, fortalecer ela dentro de você e seguir seu caminho. E isso nem que seja aos pouquinhos, porque Deus nunca pediu perfeição. Não tem que ser perfeito. Tem que começar. E para começar, precisa existir uma abertura. E veja, mesmo quando a gente se afasta, Deus nunca se afasta. Ele continua ali, esperando você voltar. Lembra que ele deixou muitas ovelhas para ir em busca de uma perdida. Então ele continua ali, só esperando você voltar. Você fortalecer. Você aprimorar. Você olhar com mais atenção. Então, se hoje você sentir, recomeça. A fé, ela pode crescer novamente. Ela pode surgir. Um grãozinho de areia dela já é tão grande. Lembra mesmo que há um grãozinho, que a fé seja do tamanho de um grãozinho de areia. Mas por que tão pouco, né? Se o nosso Deus é tão grande. Então vamos aumentar a nossa fé e deixar ela proporcional. Até mais. Se você gostou desse conteúdo, se esse assunto faz sentido, se você gosta de ouvir tudo isso, curte, compartilhe, se inscreva no canal e pega seu chazinho e a gente se vê no próximo. A boa parte.